Canal Esportes, oferecimento. A Prefeitura de Maceió entrou em campo. Agora o Alagoano 2024 é massa. Em Palmeira dos Índios, estamos de volta aqui com o Canal Esportes pela sua TV Mar Canal 525, na Net Clara, em Maceió e na região metropolitana, portal gazetaweb.com, o mais completo portal de notícias de Alagoas, e pelo aplicativo TV Mar. Lembrando que a reprise desta edição você vai poder acompanhar no decorrer do dia, de acordo com a grade da nossa emissora, e também pelo portal gazetaweb.com. Continue mandando suas mensagens também ao vivo no nosso canal no YouTube. Você pode também interagir, dando aquele like, aquele joinha e se inscrevendo para fortalecer também essa nossa corrente, que só tem ficado mais forte a cada dia com a sua participação. Nós vamos dar sequência aqui ao Canal Esportes. Em Palmeira dos Índios, a rodada 7 do Campeonato Alagoano, a última da primeira fase no final de semana, trouxe um jogo com 5 gols. 5 gols e belos gols. Uma partida muito bem disputada, de muita entrega das duas equipes. De um lado, o CSE, que precisava até de um empate. E o CSA, um dos maiores e o maior detentor de título do futebol de Alagoas, mas que mais uma vez esbarrou em suas limitações e perdeu o jogo. Guilherme Nobre acompanhou essa partida e nós vamos colocar agora de cara para você que acompanha aqui o Canal Esportes os melhores momentos, com os comentários dele, Guilherme Nobre, que fez esse jogo em loco, lá no estádio Juca Sampaio. O que é que faltou à equipe do CSA, Guilherme? Vamos lá. Olha, Viderlan, faltou muita coisa do CSA e foi o que faltou durante todo o campeonato. O CSA é uma equipe que ficou muito limitada em termos técnicos, mas se você colocar isso em campo, o CSE também não é uma equipe tão técnica assim. É uma equipe com muito poder, pouco poder de investimento, na verdade. E aí você tem outra coisa que para mim pesou mais no CSA, que é a barreira psicológica, uma equipe que sente muitos jogos. E tanto que começa com 4 minutos do primeiro tempo e toma um gol de cabeça, algo que já vinha acontecendo em outras partidas. A gente lembra em Arapiraca, o CSA toma um gol de cabeça de Júnior Viçosa, que é patético, o Viçosa está sozinho na grande área. E aí o CSA toma um gol e tem um poder de reação que é relativamente rápido. 10 minutinhos depois conseguiu empatar porque o CSE sentou muito no resultado. Eu tive essa impressão lá no Juca Sampaio. CSE já jogava pelo empate, fazendo 1-0, eu não vou me arriscar. Pensou em administrar, né, na pois verdade. Né? Colocou o regulamento embaixo do braço e pensou que ia levar o jogo dessa forma, né, Guilherme? E foi o que ele fez e conseguiu, porque do outro lado tinha um adversário muito abalado. O CSA errava muito, errou muito. E mesmo assim foi uma partida onde o CSA chegou mais ao ataque. Principalmente no primeiro tempo, o CSA pisou mais na área do CSE. Isso é fato, mas não foi uma equipe que construiu jogadas. Ele não fez triangulações, não conseguiu lançamentos, aproveitou muito mais os erros do CSE. Esse foi um deles, que aí o Pedro Campanelli, perfeita no momento do lance. Fez uma bela leitura, né, da jogada, pois e até uma saída corajosa, né, também, né? E ele com a pressão externa muito grande, o pessoal falando porque ele é filho do cabo e tudo mais, não sentiu a pressão. Eu acho que fizeram uma verdadeira de uma covardia, né, durante a semana com o Pedro Campanelli, sabe? Porque quando foi ventilado esse boato, eu de imediato fazia inclusive a transmissão do jogo Asa Internacional e isso ganhou uma proporção muito grande lá no Agreste. Eu disse, isso é uma grande de uma sacanagem que estão tentando fazer com um profissional. Você acha, Guilherme, que o cara numa partida de futebol, a partida de futebol, em meu ponto de vista, é o único local em que um filho não deve respeitar o pai. Se tiver que dar na canela, tem que dar na canela mesmo para poder defender o que é dele. Sim. Porque senão ele iria ficar prejudicado e acabar a história que ele tem. E o Pedro Campanelli é ídolo do torcedor do CSE, né? Sim, rendeu o título da Copa Alagoas no ano passado. E assim, ainda bem que o CSE deu respaldo a ele, para ele poder jogar tranquilo, jogar na paz dele. E depois do primeiro tempo, Viderlan, o CSA morreu em campo, como morreu em outros jogos. O CSA não conseguiu mais atacar, o CSE ainda se defendeu bastante e foi esperando o contra-ataque, porque o CSA errava muito. Não foi uma partida tão primorosa do CSE, mas ele soube aproveitar os momentos certos e chegou em 4 oportunidades, marcou 3 gols. Claro, a gente enaltece a grande atuação do Ibson Melo, que faz um campeonato para mim extraordinário, tanto que na temporada ele é o artilheiro aqui em Alagoas, ultrapassou o Anselmo com os 2 gols de sábado. E o CSE se aproveitou. É muito fácil, muito mais fácil você pegar um adversário fragilizado. Ibson Melo, esse é o nome que você traz agora como tema. A pergunta que faço, eu vou jogar uma bomba nos seus peitos, Guilherme Nobre, agora. Mantendo essa performance, você acredita que
o Ibson Melo tem condições de manter uma performance como tem tido no Campeonato Alagoano com a camisa do CSE em uma divisão maior do que a Série D, já que o CSE vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro, mas tipo uma Série C, num CSA ou numa Série B, num próprio CRB com a bola que tem jogado? É algo a se pensar. Eu não vejo ele numa Série B do Campeonato Brasileiro hoje. Acha que o nível para ele é um nível muito alto, né? E talvez uma Série C. Ele se encaixasse porque é um futebol um pouco mais... Esse rapaz está carregando o CSE nas costas. Né? E faz um campeonato impressionante, porque ele chegou com muitas dúvidas também, claro. É verdade. Tinha passado no CSE há um Esse bom gol tempo. que ele fez, Guilherme, olha aí o corte que ele dá. E olha a facilidade, porque ninguém do CSA dá combate. O desespero, tá 2-2, 50 minutos do segundo tempo e ninguém dá combate. É um CSA morto dentro de campo. Jogadores sem nenhum tipo Vibração, de força. sem vontade, Pois né? é, como se já aceitasse o resultado. Então, assim, a eliminação do CSA super merecida. Classificação do CSE super merecida. E Ibson Melo, para mim, hoje top 3 do Campeonato Alagoano, pelo que tem jogado. E assim, foi o que sacramentou a eliminação do CSA. O sábado foi só mais uma demonstração do que o CSA foi durante todo o campeonato. E nós vamos mostrar agora nesta sequência, ainda como técnico do CSA, o que disse o preferido do Guilherme Nobre, Marcelo Cabo. O Guilherme Nobre é fã do Marcelo Cabo. Já disse aqui, sou fã, gosto do trabalho do Marcelo Cabo. Né, Guilherme? Mais ou menos. Deixa quieto. Essa pula. Pegando o Guilherme Nobre agora pelo pé. Vamos lá ouvir o que disse Marcelo Cabo, técnico do CSA, no pós-jogo, nessa vitória do tricolor de Palmeira dos Índios pelo placar de 3-2. Começar pelo sentimento que é muito ruim, né? Uma eliminação que não estava nos nossos planos, a gente não pensava em nenhuma hipótese nessa eliminação. A eliminação ela não aconteceu hoje, ela aconteceu no transcorrer da temporada, da competição. Com certeza, se a gente tivesse feito durante a competição o jogo que a gente fez hoje, com certeza a gente não seria eliminado. Então a eliminação ela foi definida hoje, mas ela não foi construída hoje. Quanto ao jogo, apesar é difícil você falar numa derrota que a sua equipe fez a melhor partida dentro da competição. O CSA fez a sua melhor partida dentro da competição. A gente promoveu as trocas de peças, a gente promoveu a troca tática. Até a gente tomar o terceiro gol, a gente estava dentro do jogo, bem equilibrado, criando oportunidades. Um time que foi um time competitivo sem a bola e um time que com a bola buscou o gol. E aí, sabe o quanto é difícil jogar aqui, não, a gente sabia que não ia encontrar facilidade. A gente resolveu colocar um 4-4-2, que a gente sabia que era um jogo de muita competitividade, muito contato, muito disputado. E aí a gente conseguiu colocar em prática tudo aquilo que a gente treinou. O primeiro gol foi uma jogada que a gente trabalhou bastante com os laterais, com o Thiago durante a semana. E a gente fez um jogo equilibrado. Infelizmente tomamos o 2-1 um pouco antes. A gente teve uma chance clara com o Marquinhos, que poderia ter feito 2-1. Aí aos 81 minutos a gente toma, aos 82 minutos, 2-1. Tivemos força para reagir, empatar o jogo. Ainda faltava 10 minutos e aos 91 a gente toma o terceiro gol. Esse é o Marcelo Cabo, uma equipe competitiva e na visão dele foi o melhor jogo que o CSA fez. Pode Guilherme até ter sido, mas... O resultado assim, não ajudou, né? Não adianta jogar como o Barcelona ou como o Real Madrid e o resultado não veio, né? E a gente tem que jogou botar... assim? Jogou como o Barcelona, não? Foi a melhor atuação, mas pelo nível que o CSA vinha tendo antes. Foi muito mais abaixo. Foi um nível ruim, mas o melhor nível ruim que o CSA teve. Eu diria que o forte, né, Guilherme, do CSA nesse jogo, pelo que eu posso tentar entender essas colocações do Marcelo Cabo, é o espírito de luta que o CSA deve ter apresentado no jogo, de combater, né, uma equipe combativa, de querer buscar resultado. Começou atrás, foi lá, empatou o jogo, teve forças para poder criar situações, não alcançou. Você disse que até o CSA pisou melhor no primeiro tempo, pisou mais. É porque isso de vibração ficou muito particular de alguns jogadores, especificamente. Bem particular, mas não do coletivo, né? Pois é, Alisson Farias entrou bem. Ele faz Como é que foi o valor no jogo? Muito mal. Muito mal, mas dava para ver que ele pelo menos tentava. Só que eram passes errados, o gramado também não ajudou muito, mas não é desculpa. Entendo. O Valor está em uma fase muito ruim mesmo, está caindo de produção. E eu até entendo, porque a pressão que ele chegou ao CSA, já sendo capitão, inclusive, tirando o Jean Kleber, que já se fala que não tem um clima tão legal, assim, ele sente e acaba sentindo todo mundo. Com certeza. Difícil. Ontem à noite mesmo, durante o terceiro tempo, foi emitida a nota oficial pelo CSA anunciando a demissão desse que acabou de falar aqui com a gente, o técnico Marcelo Cabo.
O CSA em 7 jogos, apenas 2 vitórias, né? Ou seja, um aproveitamento pequeno. E se trouxermos isso para a passagem do Marcelo Cabo, aí é que foi menor ainda, né? Esse aproveitamento. Essa nota oficial foi a que o Marcelo Cabo emitiu nas redes sociais dele, né? Falando sobre essa sua saída do Centro Esportivo Alagoano, né? A nota oficial foi clara, dizendo que encerrou em uma passagem de 35 dias e logo depois a essa postagem que o CSA fez. O CSA divulgou primeiro, depois o Marcelo Cabo divulgou, ou seja, oficializando essa saída dele. Durante o terceiro tempo nós já repercutíamos essa situação dessa nota oficial que o CSA divulgou ontem com essa saída do técnico Marcelo Cabo. E ainda recebo informações de que hoje o CSA deve anunciar até o finalzinho da tarde oficialmente a saída de mais gente, principalmente o departamento de futebol, que deve passar por mudanças. O Marlon Araújo, que é o diretor de futebol, o executivo do CSA, ele concedeu entrevista ao Arnel Oliveira no pós-jogo, na jornada que o Timaço na Gazeta realizou no último sábado, e ele colocou o cargo dele à disposição, não foi isso, Guilherme? Isso. Colocou o cargo dele à disposição, quis isentar o presidente Rafael Tenório de qualquer responsabilidade, de culpa pelo fracasso do CSA no Campeonato Alagoano, porque a palavra é essa, fracasso. Uma equipe ser eliminada com 4 times tendo possibilidade de classificação, o CSA não ficar entre os 4, então é fracasso. E foi um vexame. Para a história do Porque CSA. se a gente pega o contexto, o CSA começou vencendo os 2 jogos. Pois é. Ele dependia praticamente de uma vitória para passar. E foi conseguiu. Muito, e poderia dizer, eu não gosto de utilizar a palavra ajudado, como muita gente diz, mas eu diria que o CSA foi pelo cruzamento na tabela do campeonato, nos confrontos dessa primeira fase, chegou até em determinados momentos até ser beneficiado por outros resultados, ou seja, o CSA não conseguiu nem se ajudar, porque foi ajudado muitas vezes, né, por outros resultados que favoreciam a equipe do CSA naquele momento. O Arnel Oliveira está acompanhando toda essa movimentação, mas antes do Arnel, vamos trazer o goleiro Pedro Campanelli aí, que foi um dos grandes nomes da equipe do CSA na partida. Ele falou com um material publicado pela assessoria de comunicação do Tricolor de Palmeira dos Índios, dessa apresentação do CSE em um jogo de 5 gols, quando o CSE venceu pelo placar de 3-2, mas também, Guilherme, dessa chegada do Tricolor na semifinal do Campeonato Alagoano. Vamos acompanhar. Desempenhamos um excelente trabalho, onde a gente mereceu essa classificação. Foi uma partida impecável do CSE. Enfrentamos um time muito qualificado, que é o CSA, um gigante do estado, e mesmo assim buscamos a vitória. Mesmo a gente tendo a vantagem do empate, a gente em momento nenhum fez jogo sujo, atrasamos a partida e graças a Deus saímos com a classificação. Eu dedico a classificação a essa pessoa aqui que nos deixou essa semana, que é a Joelma, uma mulher que me acolheu aqui na cidade. Perdemos ela essa semana. Eu dedico essa classificação a ela, ao Lucas, ao Davi, os filhos dela, e ao Remy, ao esposo dela. Muito bem, tá aí essa homenagem feita pelo goleiro Pedro Campanelli, que é muito querido pelos torcedores do CSA, isso é indiscutível, né? A história que ele tem no clube, né? E ele faz parte das recentes grandes atuações do CSE. Título da Copa Alagoas, o CSE que se livrou do rebaixamento no ano passado, na última rodada também, e agora mais uma vez, porque essa classificação é histórica para o CSE também, batendo o CSA dentro de casa, se impondo como o time grande que o CSE é. E é bom que se construa ídolos. Se o CSE chegar na final, tirando asas, se chegar a ser campeão alagoano, que seria um feito inédito, eu tenho certeza que ele vai entrar nas páginas da história do CSE. E o CSE agora vai se preparar para 2 jogos. O clássico do Agreste está batendo na porta. 2 jogos contra o Asa. Primeira partida no estádio Juca Sampaio, em Palmeira dos Índios, já no próximo final de semana. E o outro jogo no estádio Coraci da Mata Fonseca. O Arnel Oliveira tem acompanhado a movimentação do CSA. Recebi a informação de que até o finalzinho da tarde a diretoria do CSA deve anunciar a saída de Alarcon Pacheco no departamento de futebol. Comenta-se Rodrigo Pastana como um substituto. A situação do Alarcon é uma situação que deve ser oficializada ainda hoje. A do Marlon ainda segue indefinida, a situação do Marlon Araújo. E atletas podem ser também anunciados aí como jogadores a seguir suas vidas, ou seja, dispensados pelo CSA. Nós vamos trazer mais detalhes, não só na sequência da programação da nossa TV Mar, mas também com o pessoal do Timaço na Gazeta, no Bola Quente, que você também tem toda a repercussão de segunda a sexta-feira, a partir de 10 da manhã, na programação da nossa TV Mar, canal 525. O Arnel Oliveira, podemos trazer? Vamos lá então. Bom de bola, traga as novas do CSA.
A semana começa, né, com a notícia de ontem. Poderia até começar com a notícia de anteontem, do sábado, mas a de ontem foi no início da noite, né, o que mais trouxe principalmente discussões. Valeu a pena demitir o técnico Marcelo Cabo? É o culpado de tudo que tem acontecido no ambiente do CSA? Ontem o CSA divulgou a nota oficial por volta das 19h40, dando conta da saída do treinador, fazendo um agradecimento pelos serviços prestados mais uma vez pelo técnico azulino. Agora o CSA segue, né, para a disputa do restante da Copa Alagoas, com o objetivo de conquistar o título e ter a possibilidade de, como campeão da Copa Alagoas, disputar também uma vaga da Copa do Brasil com o terceiro colocado do campeonato alagoano da primeira divisão. Porque no sábado o CSA deu adeus à disputa do campeonato alagoano ao perder para a equipe do CSE por 3-2. Aliás, o CSA sempre esteve nesse jogo, né, com o placar sempre adverso. O CSE abriu o placar, o CSA empatou, o CSE fez 2-1, o CSA empatou. E quando se pensava numa virada do placar, o CSE foi lá e marcou o terceiro gol da partida. Foram 5 gols no último sábado. Segundo Marlon Araújo, quando ele conversou comigo após o jogo, está inclusive a matéria no site do Globo Esporte, né, a quem agradecemos a fonte, a divulgação da nossa matéria feita na programação do Timaço, no nosso balanço geral. O Marlon disse que o cargo está à disposição também do presidente do clube, Rafael Tenório. O que vai acontecer? Quem vai comandar a equipe no jogo da quarta-feira contra o CRB? Jogo à tarde no estádio Rio Pelé. Será o técnico, o assistente técnico do CSA, Bebeto? Será ele o comandante? CSA contrata um novo treinador, já visando a Série C do Campeonato Brasileiro. A modificação, reformulação do elenco do CSA vai acontecer já a partir desta semana? Vamos aguardar e trazer as informações. Essa semana o Warner não vai dormir, não. Não vai parar de chegar notícia, não, viu, Warner? Vai ficar acordado aí. Vivi isso já passei por essa fase como repórter também e sei o quanto é desgastante. O repórter fica ligando para um, fica ligando para outro, recebe informação daqui, recebe informação dali. Não para esta semana para o Warner Oliveira. E vai enfrentar o CRB pela Copa Alagoas. Guilherme Nobre, sem querer botar mais pimenta nesse ambiente do CSA. Mas vamos imaginar, se esse CSA perde para o sub-20 do CRB na Copa Alagoas, meu irmão, aí é para poder acabar tudo. E hoje você duvida que perde? Rapaz, eu vou dizer um negócio a você. Quando se trata de CSA, eu não consigo ter coragem de colocar a mão do fogo do Josiel, imagine a minha. Pois é. Então assim, e eu tenho certeza que agora eu tava do CRB, vivendo lá no Ninho, conhecendo o pessoal, eu tenho certeza que eles sabem o que acontece no CSA. E eu tenho certeza que a motivação é muito maior para os garotos do CRB hoje. Com certeza, enfrentando o CSA, né? Seria mais um vexame para o CSA nessa temporada. Nós vamos continuar acompanhando essa situação. Daqui a pouco nós vamos falar, já que o Guilherme trouxe CRB, vamos falar do CRB, que perdeu sua invencibilidade no Campeonato Alagoano. Desde 2022 que o CRB não perdia aqui em Maceió, no estádio Repelé, pelo Campeonato Alagoano. Mas o Asa, mais uma vez, mostrou por que é chamado de gigante e venceu o Galo no último sábado aqui em Maceió. É logo depois do intervalo, voltamos já. Você está assistindo Canal Esportes. Oferecimento: a Prefeitura de Maceió entrou em campo. Agora o Alagoano 2024 é massa.